A solidão bateu como quem chega para ficar. Não vou deixar, antes que se transforme em melancolia, autopiedade e apatia. Eu a lanço como mais um fardo sobre o Senhor, fazendo do estar sozinho o estar a sós com Deus. Nessa hora tranquila, que é encontro de amor, e assim, aqui no seu pavilhão, pela própria mão de Deus, escondida a solidão se faz vida. Escada que liga ao céu, e essa alegria que ninguém vê, substituindo a tristeza, que também ninguém via, é como uma melodia que se canta a dois. A canção do depois. Depois da noite, o novo dia que nasce, depois do arrependimento, a paz que vem com o perdão, depois da tribulação, um peso de glória, depois da morte, a ressurreição, depois da para, um gramado macio, depois da busca, a certeza, depois do andaime, a beleza da construção acabada, depois da renúncia, a bênção, e tudo depois de nada. Depois de sair chorando para lançar a semente, a canção daquele que volta com o fruto que a terra deu. Depois do estar sozinho, se tornar a sós com Deus. Maior a graça que chega, preenchendo todo o vazio dessa solidão da terra, com uma visão de plenitude com Ele, em glória no céu. Maravilha! É com este lindo poema da Mitty Matias que a gente começa mais um Mobcast e você é bem-vindo. Mobcast é bate-papo que acrescenta, tem a ver com continuidade, acompanhamento, com o objetivo de não deixar esfriar o que foi aquecido. Nosso objetivo é não deixar esfriar nossa vida devocional com Deus. Assunto que foi aquecido no encontro online de líderes Mob em julho de 2020 e a gente retoma com esse mesmo bate-papo. E quando o assunto é vida devocional com Deus, nada melhor que ela, pastora Maria Celi. Nosso Mobcast de hoje é com a pastora Maria Celi, também professora de História, Mob desde sempre, atualmente presidente nacional da Mocidade Batista Independente, a Mob, tem formação em teologia, especialização em aconselhamento e psicologia pastoral, foi missionária no Paraguai por 5 anos, ama pessoas, não importa a idade, e quando o assunto é devocional, repito, é com ela. Bem-vindo todos, bem-vinda, minha querida amiga parceira de ministério, Maria Celi. Obrigada, pastor Eliseu. Me sinto privilegiada por esse momento e acho que você exagera um pouco quando diz, que a vida devocional é comigo. Quem sou eu? Mas glórias a Deus por tudo que Ele tem feito através desses encontros que a gente tem com o Senhor. Mas é claro que não é exagero. Quando eu penso, quem poderia rogar por mim? Quem eu peço? Pastora Maria, rogai por nós, rogai por mim. Que honra, Maria. Você é muito querida, é uma pessoa muito especial. Eu não diria só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. É um sentimento não individual, é um sentimento muito coletivo, tá? Eu faço questão de registrar esse carinho nesse bate-papo, nesse Mobcast e também expressar a minha alegria poder conversar com você nesse episódio tão especial que é sobre vida com Deus. Uma pergunta que eu fiz algumas vezes aqui no Mobcast para convidados anteriores e eu gostaria, claro, de começar fazendo a mesma pergunta para você. Se a sua vida fosse um filme de cinema, qual ou quais cenas não poderiam faltar nesse filme? Muito bem, não poderiam faltar nas cenas do meu filme, cenas da minha infância. Não poderiam faltar o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, que foi muito especial para mim, mudou o rumo da minha vida. Não poderiam faltar experiências com a Mob, jamais. Viagens e tantas experiências, cursos, encontros e também momentos especiais que eu passo com os meus amigos. Eu acho que o meu filme estaria completo com essas cenas. Que filme? Você tem história para mais de filme, você tem história para seriados. E com certeza eu assistiria. Que legal. Com certeza. É engraçado que se a gente deixar fluir aqui, uma pergunta puxa a outra, mas eu quero tentar seguir o mais próximo possível aqui os nossos rascunhos que a gente havia pensado antes, e não só isso, mas também responder perguntas que já tenho aqui também, que outras pessoas gostariam de saber. Maria, o encontro de líderes online da Mob 2020 partiu de uma pergunta
qual o líder que o momento exige? Na sua fala, você disse que o momento exige líderes que tenham uma vida devocional, uma vida diária com Deus, uma vida de comunhão com Deus. A pergunta é, por que você diz que é tão necessário uma vida devocional ou essa vida diária com Deus? Mas antes também, você pode, são duas perguntas em uma, você pode também definir o que é uma vida diária, uma vida de devocional com Deus. E aí, em seguida, você já pode falar por que é indispensável para o líder atual, o líder que o momento exige, a vida devocional com Deus. Sim, eu acho que esse devocional diário é tão simples responder. A palavra devocional vem de devoção. Eu acho que é aquele momento que tu expressa os sentimentos a Deus através de um encontro diário, por isso devocional diário. Todos os dias, separar um tempo para ter um relacionamento. Eu acho que esse devocional está ligado com o relacionamento com Deus. Quando eu me encontro com o Senhor através da sua palavra, Ele fala comigo, e quando eu posso falar com Ele através da oração. É muito simples. É algo assim que não pode faltar na vida de nenhuma pessoa, e muito menos de um líder. Por quê? Porque é importante. Eu acho que todas as experiências que líderes tiveram, tanto no Antigo Testamento, Novo Testamento e no decorrer da história, estão ligadas a essa intimidade, a esse relacionamento com Deus. Para mim, a vida de oração, a vida devocional é a base da vida cristã. No meu modo de ver, que eu tenho aprendido e tenho visto, nada pode ser feito sem esse momento com Deus, sem eu estar abastecida ou abastecido da sua presença. Eu gosto muito de citar uma frase do Ricardo Costa, que ele diz que os fundamentos bíblicos, a palavra, né, são o alicerce para a vida e a saúde da igreja, dos discípulos, enfim, de cada pessoa. Já as disciplinas espirituais, que é o assunto até que o Lucas está desenvolvendo, as disciplinas espirituais, que é a oração, a meditação, o jejum e o cuidado com a alma do ser humano, são as colunas que sustentam essa vida, a liderança, a vida da pessoa. Então é muito importante, é o que sustenta a vida cristã, é o momento com Deus, é a oração e a leitura da palavra, meditação na palavra. É bem simples, não tem nenhum esquema maior para dizer, não tem palavras mais expressivas do que dizer que devocional diário é um momento que eu tiro todos os dias para conversar com Deus, para desenvolver com Ele um relacionamento. Momento de comunhão, de amizade, de intimidade. O Salmo 25:14 diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem uma outra tradução que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor faz conhecidos os seus projetos, a sua vontade, para aqueles que mantêm uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele. Essa ideia, intimidade, é para os que o temem, para os que o buscam, para os que... Isso, os que o buscam. Aqui a palavra temer não é ter medo, mas é aqueles que admiram, respeitam. Reverência, né? Parece que tem a palavra temor em dois aspectos. Tem o tremor de medo, e o temor de reverência, admiração, né? Isso, admiração, reverência, é esse temor. E um texto também que me encanta, o texto de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Né? Acho maravilhoso esse Daniel que tinha essa vida diária com Deus, essa admiração por Deus, né? Eu vim, as tuas palavras. Tem gente que não gosta muito da expressão, eu não posso atrair Deus, não posso. Mas é uma palavra explícita, claramente na Bíblia. Por causa das suas palavras, eu vim. Acho que nada melhor que um clamor, que essa sede, que essa maneira de expressar admiração. E isso, é claro, permite, eu acho que é na linguagem poética, na expressão poética, é isso que atrai a Deus. Essa admiração que você acaba de falar, de compartilhar, e não é uma palavra por acaso, é muito bem regada
com bons textos bíblicos. Maria, falando de devocional, e você já deu luz o que é um devocional, e caminhando agora um pouco para a prática, 2 observações. Você fez uma observação bem interessante. Eu perguntei por que o líder que o momento exige deve ser um líder que tem uma vida devocional com Deus, e você fez algo sensacional. Você observou que não apenas líderes, mas todos. A vida diária com Deus não é coisa de líder, coisa de pastor, missionário. É para todos que querem ter uma comunhão com Deus. Eu achei legal essa observação sua. A outra observação quanto à série devocional, né, com Lucas pelo YouTube. Então, quem acompanha Mobcast também pode acompanhar Mob no YouTube. E também está rolando uma série de vida devocional com Deus, meditação, oração com nosso missionário Lucas. É só acompanhar lá. Agora sim, a pergunta, dentro do que a gente está batendo esse papo tão maravilhoso, tão instigante, a pergunta é: quais são os componentes indispensáveis para uma vida de devocional com Deus? Você consegue trazer para a gente aí um script? O que tem que ter em um devocional? Claro, talvez seja diferente de uma pessoa para outra, mas como você pode nos ajudar dentro dessa pergunta? Quais os componentes? O que precisa ter? Eu quero ter o meu tempo com Deus. O que eu preciso fazer nesse tempo com Deus? Tá bom. Pastor Eliseu, você bem falou, né? Que depende de cada pessoa. Isso é uma coisa tão pessoal, né? Eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer o devocional. Eu creio que Deus, ele vai mesmo ministrando em cada coração, e cada pessoa é tão especial e tão diferente que cada um tem um jeito. O importante é ter um coração aberto, um coração disponível, um coração que deseja a presença do Senhor. E eu penso então que para esses momentos é importante aquietar-se, né? Porque há muitas vozes que a gente escuta. Já foi dito pelo pastor Helder Favarin, são tantas as vozes, então esse é o momento da gente aquietar um pouquinho. E é uma coisa um pouco difícil, mas eu preciso exercitar isso. Aquietar tem várias maneiras de ficar na presença de Deus. Você pode cantar um louvor, você pode ouvir um louvor, você pode só ficar em silêncio. Cada um vai descobrir o seu jeito de se aproximar do coração do Pai. E é importante, assim, então, aquietar o coração, ter momentos de adoração, pode dizer palavras que venham ao teu pensamento. Não precisa ser sempre as mesmas palavras, dizer coisas que estão no seu coração para adorar, que engrandeçam o nome de Deus. Acho importante esses momentos devocionais de adoração e mostrar disposição para ouvir, porque às vezes a gente tem muita pressa e às vezes o tempo é curto, isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas ter uma disposição para ouvir. Não importa o tempo que você vai ficar na presença dele, o importante é a qualidade desse tempo. É você realmente estar disponível para escutar a voz de Deus. Então, peça ao Espírito Santo que mostre para você na hora da leitura, depois que você expressou a sua adoração, que você está aberto, você pode pedir ao Espírito Santo. Nesse texto, eu acho que a Bíblia é fundamental ter, claro, e escolher um livro para seguir capítulo por capítulo. Tem uns que escolhem aleatoriamente textos. Eu prefiro escolher um livro da Bíblia e seguir ali, fazer anotações, perguntar a si mesmo o que realmente esse texto está dizendo para mim. O Espírito Santo sempre vai fazer saltar aos teus olhos aquilo que o Senhor quer falar com você. Se você pedir que Ele revele, Ele vai revelar para você aquilo que Ele quer te dizer através da leitura bíblica. Porque sem a palavra de Deus, sem a leitura da palavra de Deus, fica meio devocional. É preciso a leitura da palavra e os momentos, então, que eu vou orar. E você pode anotar. Eu costumo fazer uma anotação, aquilo que Deus falou comigo. Nem todos vão fazer isso, mas é algo que eu faço. Tenho já a agenda ali perto de mim, já anoto aquilo que o Senhor falou comigo naquele dia. Fica um registro. Esse momento também pode ser ampliado, se você tem tempo, de orar, de interceder por outras pessoas. Eu procuro usar um calendário nesse meu momento devocional, que eu aprendi num seminário de oração com o pastor Paulo Mendes, que é para cada dia especificar um assunto que você quer direcionar a sua intercessão. Então, você também pode fazer, se você quiser. Por exemplo, eu, segunda-feira, depois do meu momento com Deus, depois de eu expressar meus sentimentos, depois de eu
ler a palavra e descobrir aquilo que o Senhor está falando comigo, deixar encher o meu coração, eu também intercedo. Na segunda, intercedo pela minha família, na terça, pela igreja, na quarta, pelos meus amigos mais íntimos, de longe e de perto, na quinta-feira, pelos pastores e missionários, pela obra missionária, na sexta, pelo nosso país, pelo estado, pelo município, enfim, pelos governos, no sábado, procuro fazer de uma forma os pedidos que chegam. Todo dia a gente pode orar pelos pedidos que chegam diários, mas eu estou falando de um esquema que você pode ter também na oração. E pela minha vida, né? Domingo é dia de louvar ao Senhor, domingo é dia, né, o primeiro dia da semana, o dia que nós, né, reservamos para maior tempo na presença do Senhor, é o dia de ir na igreja, e enfim, é isso. Eu acho que é isso, até porque a gente falou, né, o devocional, ele é pessoal, né, é vida pessoal com Deus, é vida diária com Deus. Isso. O que é indispensável a gente falar nisso, que precisa ser um ponto comum de todos, é que se é um devocional com Deus, e partindo que estamos falando de um cristão, então tem que ter Bíblia. Acho que essa é uma coisa. Isso. É um devocional regado pelos textos bíblicos. E aí, isso. O local, como, o tempo, qual o texto, isso cada pessoa pessoal, né? Isso, mas a gente pode depois, quem sabe, mais para o final, um pouco, tentar falar passo a passo. Eu me lembro que, pelo menos no e-book, na apostila do líder, que o momento exige, aquela semana de treinamento, melhor o final de semana, nós temos alguma coisa e a gente pode tentar fazer esse follow-up, tentar aquecer, manter aquecido, melhor dizendo, o que já foi aquecido em um momento, e a gente tenta trazer um pouquinho daquele modelo, e você também pode me ajudar quando a gente fizer isso mais no final. Eu vou partir para outra pergunta, e eu acho que o que você falou pode ser que a gente retome um pouquinho nesse momento de construção, de como que é na prática, passo a passo, uma vida de devocional, ou como fazer um devocional passo a passo. Maria, você falou também de pelo menos 5 coisas que encontramos nesse lugar de comunhão, de intimidade, de devocional, né? De oração e meditação. Você poderia trazer de volta para a gente, falar um pouco mais sobre quais são essas coisas? Não sei se você lembra, mas acho que você falou de pelo menos 5 coisas. Eu lembro, mas eu tenho aqui na minha frente, eu posso ler também, mas eu lembro sim. O que eu encontro nesse lugar? Sempre vou encontrar, em primeiro lugar, a presença maravilhosa do Senhor. Ajuda. Eu encontro ajuda na hora da aflição, na hora da provação, na hora das lutas. É nesse devocional que eu vou encontrar o que eu preciso. Eu encontro ali também um aprendizado, eu aprendo a me relacionar e a pensar segundo o coração de Deus, porque lendo a palavra eu vou descobrindo princípios, né? Princípios para a vida. Então eu descubro princípios de vivência, princípios de comportamento que vão me ajudar a caminhar com Deus. Então isso é muito importante, porque é através da leitura da palavra que eu vou estabelecer princípios para a minha vida que me ajudarão a evitar erros que mais tarde trarão consequências ruins para mim. Então, ela me dá princípios básicos para viver. Encontro também, falando agora de líderes, a capacitação para o ministério. É nessa hora, porque um líder precisa ser cheio da presença de Deus. Nós não podemos dar o que nós não temos. Nós só podemos repartir, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, essa vida com Deus é que vai me capacitar como líder. E também, como você já falou antes, como discípulo do Senhor Jesus. Se eu quiser evangelizar, se eu quero atrair pessoas para o reino de Deus, eu preciso ter essa vida, essa intimidade para falar com propriedade aquilo que eu quero passar. Jesus, ele falava diferente dos fariseus. Os fariseus tinham muito conhecimento, eles tinham a lei, conheciam a palavra, mas Jesus tinha a vida. Então, quando Jesus falava, ele tocava no coração das pessoas. Então, essa vida com Deus eu vou encontrar no devocional, para que quando eu fale do amor de Deus, toque os corações. E eu vou encontrar também resposta às orações. Você já citou o texto de Daniel, que foi em resposta ao seu pedido que o anjo veio trazer, então, para ele aquilo que ele estava esperando.
Então, eu encontro também respostas. As respostas de Deus são variadas, né? Nem sempre ele vai responder positivamente, mas ele sempre vai responder. Quando eu digo positivamente, ele não vai responder de acordo com a minha vontade, mas sempre vai responder a minha oração. Eu sempre costumo dizer que é um privilégio, não é uma obrigação, não pode ser uma obrigação. Esse momento deve ser visto como um momento especial, lindo. E isso a gente vai desenvolvendo. Eu vou confessar para você, quando eu vou na presença do Senhor, eu fico tão feliz, eu digo, Senhor, esse é o melhor momento da minha vida. E nem sempre eu fico muito tempo. Às vezes é rapidinho, mas é um momento especial, onde realmente eu quero a presença do Senhor. Eu li uma frase que eu achei muito bonita, que diz assim, que esse momento trata-se de morar com Deus na mesma casa. Achei tão bonito isso, morar com Deus na mesma casa, com a intimidade e verdade que é entre membros da mesma família e na qual Deus é o Pai. Então, esse devocional é como se eu estivesse morando na mesma casa, com essa mesma intimidade de estar na minha família, e Deus é o Pai. Maravilha! Tentando recapitular, já tantas coisas boas que você compartilhou com a gente, já levo para mim pelo menos 3 coisas que não são necessariamente uma vida devocional com Deus, que não significa talvez um devocional pessoal com Deus. Não pode ser algo engessado, é algo muito livre, espontâneo. Não é algo que tem que ser obrigatório, um peso, é algo que se aprende fazendo. Essa alegria do devocional, ela é conquistada com o passar do tempo, com a jornada de vida com Deus, essa busca por Deus. E parece que também não é algo que eu faço para o outro. Repetindo, eu acho que não é algo para o outro, é algo para mim. Não é o preparar da mensagem do pastor, é algo muito mais que isso. É o preparar da mensagem para si mesmo, né? Não sei como é que você melhoraria essa minha colocação, ou essas. É um alimento que eu preciso para minha alma, é para mim me alimentar. Agora eu tenho separado bem esse tempo devocional do tempo de preparar algo. Inclusive tenho separado até daquela leitura sistemática que eu estou fazendo, seguindo o plano de leitura da Bíblia de um ano. Esse é diferente. Essa leitura eu faço em outro momento, dos 3 capítulos diários. Esse momento com Deus é um momento só meu e dele, né? Um momento meu e do Senhor, onde eu posso até chorar, eu posso rir, eu posso cantar. Esses dias eu elaborei um canto, volta e meia eu invento músicas, assim que eu canto pro Senhor, vem. E esses dias eu achei, ficou gravado, e daí eu apertei no celular, pensei, vou gravar para mim ouvir depois. Um louvor que Deus me deu. Uma melodia que ele me deu e palavras que eu fui dizendo e cantando, e isso acontece muito comigo. Os salmos, houve um tempo na igreja que a gente cantava muitos salmos, então eu lembro muito, muito dos salmos cantados, então faço isso também, mas é bem pessoal, e às vezes, como eu disse, são poucos minutos que eu não posso ficar. O nosso dia a dia, às vezes, nos trazem surpresas, né, que a gente não espera. Então, nem sempre tu pode ficar aquele tempo que você gostaria. Mas é como eu disse, cada um, dentro daquilo que for desenvolvendo, da sua intimidade com Deus, é que vai fazer do seu jeito, a sua maneira. Eu sei que tem pessoas que têm devocionais maravilhosos que poderiam compartilhar, formas maravilhosas. O que importa é um coração aberto, sincero e desejoso. Uma frase que eu aprendi com Mark Lloyd, aquele que eu já cito várias vezes, que influenciou minha vida, foi que ele disse: faça essa oração: Senhor, produza em mim um profundo desejo de conhecer-te. Essa oração eu comecei a fazer com vontade. Há uma luta entre a carne e o espírito, então naturalmente o nosso lado carnal não quer esse encontro, mas o nosso lado espiritual, como dizia Davi, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Então há uma luta. Então a oração que eu achei bem prática e eu comecei a fazer é: Senhor, produza em mim um profundo desejo de conhecer-te mais. Maravilhoso. Nada melhor do que, na hora dos tempos difíceis, você armar a sua barraca e ter esse momento com Deus
esse momento de intimidade, de crescimento, de ouvir Deus. Cada vez que você fica falando, eu tento também construir imagens no meu aqui imaginário, e acho que é nada mais que isso. No tempo do caos, e pensando na poesia da Mish Matias, né? Quando ela pensa que está sozinha, ela não está mais sozinha, ela está a sós com Deus. A sós com Deus. Com o Pai. É morar na casa de Deus, né? Morar na casa morar de Deus. Com Ele. Por isso que Davi dizia, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ele dizia, eu tenho prazer. Naquele tempo, o templo era o centro, né? O lugar. Agora não, agora ele habita em nós, o Espírito Santo, e nós podemos estar, então, continuamente na sua presença todos os dias. Se eu pudesse desejar algo, não apenas para a minha vida, mas para a vida dos nossos ouvintes, seja dos que assistem ou dos que ouvem, eu diria como é apaixonante uma vida de comunhão diária com Deus, esse tempo a sós com Deus, como isso é transformador. Eu te convido a depois voltar a assistir ou ouvir outra vez, principalmente esse recorte, o que encontramos nesse lugar de oração, nesse lugar de devocional, nesse lugar ou devoção, nesse lugar de intimidade, comunhão com Deus. Faça isso, experimente fazer isso. Mas quem sabe juntos agora a gente tentar, não sei se ajudar a juventude, ajudar quem deseja crescer na vida de comunhão, intimidade, essa vida devocional com Deus. A gente já falou que é um prazer a ser aprendido, né? Mas como seria, não sei se eu posso dizer na prática, uma vida de devocional pessoal, passo a passo? Como fazer um devocional? Acho que você já deu uma pincelada na introdução, acho que o bate-papo tudo, de certa forma, gira em torno disso, mas agora vamos tentar ser o mais, não sei como é que eu posso dizer, prático, e tentar. Tá bom. E depois eu posso até tentar também, eu tenho um modelinho também de devocional, quero também poder compartilhar, mas eu prefiro começando por você. Vamos tentar imaginar assim, o jovem começando a vida devocional dele, como é que é esse passo a passo? Tá bom. E antes eu só gostaria, o que encontro na presença de Deus, que eu falei, que é ajuda, né? Sabe, esses momentos que nós estamos vivendo agora são difíceis. Provações que têm chegado, mas quem desenvolve uma vida devocional, ela enfrenta com mais serenidade, porque é como se tu estivesse fazendo um depósito na tua alma para enfrentar as adversidades da vida. Agora vamos no passo a passo, então. Eu diria que, para começar, pegue sua Bíblia, vá para um lugar onde você não vai ser incomodado, digamos assim, no seu quarto seria o melhor lugar. Procure silenciar a presença de Deus, faça uma oração, fale com Deus, diz, Senhor, estou aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo através da tua palavra, abre meu entendimento, peça ao Espírito Santo que abra o entendimento para entender a palavra, e pode, de repente, assim, se você tem um tempinho, ler mais que uma vez o texto. É importante que às vezes, se a gente faz uma leitura muito corrida, a gente não se detém em alguma coisa e preste atenção, que o Senhor vai te dar uma direção. Peça ao Espírito Santo ministrar ao teu coração, que sejam momentos assim agradáveis. Então, isso que você vai falar, pegar a Bíblia, né, se colocar na presença de Deus, pedir para o Espírito Santo falar com você, ler, né, e você pode fazer perguntas. O que eu posso aplicar desse texto na minha vida? Talvez alguma leitura você não vai encontrar nada, aparentemente, mas deixe que o Espírito Santo fique falando com você. Se você puder, anote um versículo que chamou sua atenção. Eu sempre procuro memorizar um versículo, fique com ele na sua mente durante aquele dia. E já disse, né? Faça alguma anotação se você puder. E além de orar, você pode orar por si, você pode pedir aquelas áreas da sua vida que você sente que precisa de uma intervenção de Deus, qualquer área, seja na área da saúde, seja na área do estudo, da sua formação, na área do trabalho, de namoro, de relacionamento com os pais, de relacionamento com amigos, de relacionamentos que você vê que precisa da ajuda de Deus, tudo você pode colocar. Orar sobre isso, sobre as suas necessidades. E também, se você tiver
conhecimento de alguém, um dos seus amigos ou seus familiares que estiver precisando de uma oração, você pode aproveitar esse momento também para interceder, porque é muito importante. E, sobretudo, seja grato a Deus. Agradeça por tudo que Ele tem feito por você e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu não sei se poderia ser mais prático do que isso. Muito prático, eu acho que é isso. A gente precisa não ignorar o óbvio, porque Deus nos ensina através do que é aparentemente simples. A gente precisa disso. Não precisa de muita perfumaria, né? Acho que é isso que estamos falando. Eu acho que não muda. O meu devocional é muito parecido com o que você fala, até porque eu também tenho influências da sua vida, também, óbvio, principalmente nesse assunto também de vida devocional com Deus. Eu vou então compartilhar o meu modelo de devocional em 7 palavras. Quais seriam elas? E eu não vou fazer comentários das palavras, até porque seria repetir praticamente o que a pastora Maria acabou de compartilhar com a gente. Mas como é que seria o meu devocional em 7 palavras? Se você está com o seu papel, caneta na mão, anota aí. Primeiro, aquietando, é o que a Maria falou, aquietar, porque é um lugar silencioso, um lugar a sós, um lugar de liberdade que você tem para ter o teu momento de reflexão, de devoção com Deus. Segundo, é ouvir o texto. Você vai ler todos os versículos várias vezes, umas 2 ou 3 vezes apenas com os olhos, depois pronunciando, mesmo que você esteja sozinho, verbalmente, ou seja, de voz audível. Tá? Isso é muito importante. Aí depois você vai meditar em um texto específico, em um recorte específico de todos os versículos lidos, ou melhor, de tudo que você leu. Qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção? Aí você vai meditar de uma forma mais profunda nesse texto. Por que ele chamou a sua atenção? Aí o quarto é dialogar, conversar com o texto, responder o texto, fazer pergunta ao texto, imaginar a cena, observar detalhes desse texto que te chamou a atenção. Quinto lugar, você vai tentar aplicar na sua vida, fazer uma aplicação. O que isso tem a ver, onde esse texto se encontra com o seu dia a dia, nas mais diferentes esferas da sua vida, áreas, enfim. Faça essa pergunta e traga essa aplicação pessoal. E em sexto lugar, você vai fazer uma oração. Ore diante do que você leu, ore pensando no que você leu e como você deseja que isso possa fluir na sua vida nos próximos dias ou nas próximas horas. Por último, sétimo lugar, tente fazer um desenho. Que desenho tem a ver com este texto? Relacione esse texto com o desenho, com uma imagem. Crie uma imagem para que ao longo do dia, como a pastora falou, você consiga caminhar, pensar, refletir, não apenas naquele momento de devocional, mas depois, qual é o desenho que ficou na sua mente. Isso também tem se chamado de devocional criativo. E criatividade é você, a partir de uma coisa, também criar uma outra coisa, porque só Deus criou do nada o tudo. Pra gente finalizar, a gente vai sair daqui, a gente vai achar que vai ter uma vida de devocional top com Deus, maravilhosa, e a gente esquece até que existem inimigos. Quais são os inimigos que nós vamos encontrar nessa busca de uma vida devocional diária com Deus? Quais são esses inimigos que precisamos vencer todos os dias? Eu creio que é o tempo, né? E a nossa própria disposição. Eu até ia dizer uma palavrinha, mas ela é meio pesada. A preguiça que a gente tem. A gente deixa para depois, amanhã eu começo, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou, sabe, a gente vai postergando, vai deixando para depois. Eu creio que as distrações também são inimigos, né? Se a gente vai para um lugar e leva o celular, já foi citado isso, não levar o celular, deixá-lo em um outro cômodo, porque sempre vai ter uma mensagem, sempre vai ter alguém te ligando naquela hora, sempre vai ter uma interrupção. Então, estar realmente livre dessas coisas, né? Então, inimigos, a nossa própria vontade, né? A nossa predisposição, que às vezes nós precisamos trabalhar com isso, pedir para Deus que Ele nos ajude a vencer esse inimigo, e o tempo que a gente sempre acha que é pouco e a gente não prioriza, e esse é o tempo mais importante. Uns minutos nós temos que abrir mão, talvez alguns minutos de sono, alguma coisa assim que a gente tem que negociar com a gente mesmo para poder enfrentar e vencer esse inimigo. Podemos, sim, então
caminhar para as considerações finais. Algo que você gostaria de acrescentar sobre o assunto? E se você também quiser, dentro das considerações, já indicar algum livro, fique também à vontade. Tá bom. Eu acho que, assim, as considerações são essas, que não deve ser um momento obrigatório, que devo procurar fazer desses momentos algo realmente de uma conversa com um amigo, com alguém que me entende, que me conhece, né? Ter essa liberdade, ter um coração aberto é fundamental. Gostaria de deixar claro que não podemos dizer que temos uma vida cristã se nós não temos esse tempo com Deus. E se é devocional diário, é diário, assim como eu me alimento, assim como eu tenho que tomar café, almoçar e jantar, eu tenho que também alimentar a minha alma. É o alimento básico do cristão, é a leitura bíblica e a oração diariamente. É procurar desenvolver isso com a maior sinceridade, como eu já disse, e o Senhor vai fazer grandes coisas. Experimente isso e você vai descobrir como sua vida vai ter um novo sentido e como vai ser mais fácil encarar os desafios do dia a dia. Eu não li muitos livros sobre devocional, mas todos os livros que eu sempre estou lendo um livro, mas todos eles mostram como é importante essa vida devocional. O livro, assim, que eu segui, né, nos primeiros momentos do meu devocional foi Meus 100 Dias de Oração, que eu indico, do pastor Paulo Mendes. É um livreto, né? Tem breves meditações, muito importante, fala a respeito da oração, da importância da oração. Tem um livro de um amigo meu, né? Para aquelas pessoas que são mais apressadas, que querem começar um devocional e ainda não tem aquela disciplina de ficar muito tempo. É um amigo pastor que eu admiro muito. É esse livro aqui, Vem Comigo, do pastor Eliseu. Que são versículos que ele praticamente do Gênesis ao Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, momentos então que podem ser um livro que pode ser usado nesses momentos. Eu estou lendo agora, Traduzindo Deus, ouvindo a voz de Deus para você e o mundo que o cerca. Eu ainda estou descobrindo algumas coisas nesse livro, né? É o livro que eu estou lendo agora. Eu iria agradecer pela surpresa de citar aí o meu livro, Devocionais para quem tem pressa, mas isso, para quem tem pressa. É um pouquinho de cada texto, né? De todos os. Um pouquinho de cada livro da Bíblia, melhor. Mas dá uma orientação, né, para a pessoa que está recém começando, depois ela vai descobrindo, mas é uma ajuda. Esse é o desejo, né? É para quem não tem ainda nada, um adolescente está bem distraído com os TikTokers da vida, com os Instagrams, mídias e smartphone, mas quem sabe a partir de uma rápida reflexão, olhar para a Bíblia, possam ser inspirados e a partir daí desenvolver uma vida mais profunda, intensa, pessoal com Deus. Bom, é um assunto instigante, é um assunto apaixonante, e temos a consciência que não esgotamos o assunto. O que nós desejamos com esse Mobcast é te inspirar a uma vida pessoal, íntima, de crescimento com Deus, através da devoção, através da vida devocional pessoal. Maria, eu já quero te agradecer e te dar liberdade também, claro, para você expressar seus agradecimentos. Muito bem, eu que agradeço, que privilégio poder expressar aqui algo tão importante na vida de todos nós. E estou aprendendo, você também acrescentou muito na minha vida, sempre estou aprendendo com o que escuto todos os dias, ninguém sabe tudo e eu não sei. Estou aprendendo esse relacionamento com Deus cada dia, agradeço de coração. Maravilha. Muito obrigado, não se esqueça dos 3 Cs da internet, curta, comente, compartilhe. Lembrando, nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Um abraço e até o próximo Mobcast.